Good evening. Boa noite. It is a joy to be with you again, É uma alegria estar com vocês de novo. and it has been such a privilege to get to know so many of you the last few days. Tem sido um privilégio conhecer tantos de vocês nos últimos dias. Thank you for the very, very warm welcome that I've received from you. Muito obrigado pela recepção tão calorosa que eu tenho recebido de vocês. And it has been so encouraging to see what the gospel has been doing in this place. E tem sido muito encorajador ver o que o Evangelho tem feito nesse lugar. God is at work here. Deus está trabalhando aqui. God is changing and transforming lives. Deus está mudando, transformando vidas. God is building his kingdom. Deus está construindo o seu reino. And it has just been a joy to see that, to witness that in this place. Tem sido uma alegria testemunhar isso nesse lugar. I bring you greetings from my family, from my wife Ruth and my children. Eu trago saudações da minha família, da minha esposa, Ruth, dos meus filhos. Usually when I visit someplace new and tell people about my family, Geralmente, quando eu visito algum lugar novo e conto para as pessoas sobre a minha família, they tell me not to bother coming back unless I bring my family with me. e eles falam para eu não me incomodar em ter que voltar, a menos que eu traga a minha família junto. So maybe someday I'll come back with them. Então, talvez em algum dia eu volte junto com eles, com a minha família. I'd like to ask you to turn with me, please, in your Bibles to Hebrews chapter 10. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. This morning we spoke about the importance of Jesus Christ and his gospel for all of life. Nessa manhã nós falamos sobre Jesus Cristo e o evangelho dele para todas as áreas da nossa vida. We don't just need Jesus to begin the Christian life. A gente não precisa de Jesus só para começar a vida cristã. All of our lives we need him and his gospel. Toda a nossa vida nós vivemos nele e no evangelho dele. And for me personally, what that means Para mim, pessoalmente, o que isso significa is that I must preach the gospel to myself que significa que eu preciso pregar o evangelho para mim mesmo every single day. todo dia. Every day of my life is a day of reminding myself of the truth of the gospel. Todo dia na minha vida é um momento de eu me lembrar das verdades do evangelho para mim. And one of my favorite passages to do that is this passage. E uma das passagens favoritas minhas para fazer isso é essa passagem. Hebrews 10, 19 through 22. Hebreus 10, 19 a 22. Okay, so let's read this passage to begin, please. Vamos então ler essa passagem juntos para começar. Hebreus 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. So it's clear here that the author has a concern for his readers. Então está claro aqui que o autor ele tem uma preocupação em relação aos seus leitores. And that concern is that they have confidence before God. E a preocupação é que ele quer que eles tenham confiança diante de Deus. You can see this in verse 19, Você vê isso no verso 19. where he says, "Therefore, brothers, since we have confidence." Ele fala, portanto, irmãos, temos plena confiança. That word confidence means boldness or determination. Essa palavra confiança significa ousadia, determinação. Verse 22, we see it as well. No versículo 22, a gente também vê isso. Let us draw near with a true heart of full assurance, that is confidence, Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com
plena convicção de fé. So why do we need to have this confidence? Então, por que a gente precisa ter essa confiança? Why do we need to have this assurance of faith? Por que a gente tem que ter essa convicção de fé? Well, look with me, please, again in verse 19. Olha comigo de novo, por favor, no versículo 19. Therefore, brothers, Portanto, irmãos, since we have confidence to enter into the holy places. temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Now, in the book of Hebrews, those words, holy places, are very important words. No livro de Hebreus, essas palavras, lugar santo, Santo dos Santos, ela tem um papel muito importante. They refer to two different places. Essa expressão se refere a dois lugares diferentes. First of all, they refer to that interior room of the temple and of the tabernacle. Primeiro, ela se refere àquela sala ali no interior do templo, do tabernáculo, In which was located the Ark of the Covenant, aonde estava a Arca da Aliança. which was viewed as the throne of God Himself. E aquilo era visto como o trono do próprio Deus. So this is the place where God Almighty dwelt and reigned among His people. Então esse é o lugar onde o Deus Todo-Poderoso habitava e reinava entre o seu povo. And then secondly, holy places refers to something else. Então, em segundo lugar, essa expressão, lugar santo, se refere a um outro lugar, uma outra coisa. Ultimately, it refers to the throne room of God in heaven. No final das contas, essa expressão se refere à sala do trono de Deus nos céus. To that place from which He rules and reigns over all of the universe. É desse lugar que ele reina e governa todo o universo. And so the confidence that this author wants us to have Então a confiança que esse autor quer que a gente tenha is a confidence and a boldness to enter into that throne room of God. é uma confiança, uma ousadia para a gente entrar nessa sala do trono de Deus. To enter into His presence. Entrar na presença dele. Verse 22 confirms this. O versículo 22 confirma isso. When he says, "Let us draw near with a true heart in full assurance of faith." Quando fala para a gente nos aproximar de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé. Those words draw near also are important in the book of Hebrews. Essas palavras também, essa palavra aproximemo-nos, são palavras muito importantes no livro de Hebreus. They're used over and over to refer to the activities of believing people. Elas são usadas vez após vez para descrever as atividades, o que um crente faz. As they move toward God, À medida que eles quando eles se movem em direção a Deus, as they pursue God. à medida que eles buscam a Deus. The author says in chapter 4, verse 16, let us with confidence draw near to the throne of grace. E então o autor fala lá em Hebreus 4, versículo 16, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. So again, his burden is that these are people who can draw near right into the throne room of God with confidence. Então a preocupação dele, o que ele quer é que essas pessoas se aproximem com confiança ao próprio trono de Deus. And this drawing near includes many things. Esse se aproximar inclui muitas coisas. It includes praying to God. Inclui orar a Deus. It can refer to those short prayers that throughout the day we shoot up to God like arrows. Eles se referem àquelas orações curtas que a gente direciona a Deus como flechas. It includes seeking God's face in a difficult situation. E significa também buscar a face de Deus numa situação difícil. It includes drawing near to God to pray and intercede for another person. Também é aproximar de Deus para interceder e orar por outras pessoas. It includes drawing near to God to ask forgiveness for our sins. Inclui também se aproximar de Deus para pedir por perdão pelos nossos pecados. It includes drawing near to Him to worship Him. Também inclui se aproximar dele para adorá-lo. Both personally and corporately as we have done this evening. Seja pessoalmente, seja de forma coletiva, como a gente está fazendo essa noite. So these words drawing near Então essas palavras, aproximemo-nos, refer to all that we do as God's people se refere a tudo que nós fazemos como povo de Deus. to seek Him Buscá-lo, and know Him and love Him conhecê-lo, amá-lo and enjoy communion with e Him. desfrutar da comunhão com Ele.
So this expression is so important for us as believers. Então essa expressão é muito importante para nós como crentes. And his concern is that he calls us brothers. He's speaking to believers. Então a preocupação dele é que são com os crentes. Ele fala como nós como irmãos. That we have full assurance of faith to do that. Que nós tenhamos plena convicção de fé para fazer isso. Now this confidence, friends, Essa confiança, meus amigos, this assurance is essential and vital to living the Christian life. essa convicção é essencial, é vital para viver a vida cristã. But the truth is that many Christians live without this confidence often. Mas a verdade é que muitos cristãos frequentemente vivem sem essa confiança. Many live with a sense of distance and separation from God in their hearts. Muitos vivem com esse senso de distanciamento em relação a Deus no coração deles. They often feel as if God is frowning down on them, Geralmente eles pensam que Deus está ali olhando com uma cara feia para eles. as if God is displeased with them. Que Deus tá desgostoso deles. They don't find themselves comfortable approaching Him and drawing near to Him. Eles não se sentem confortáveis em se aproximar de Deus. They live with a sense that God is angry with them. Eles vivem com um senso de que Deus está irado com eles. Many Christians experience that with God. Muitos cristãos experimentam isso em relação a Deus. Like the psalmist prayed, O salmista orou: "How long, O Lord? até quando, Senhor? Will you forget me forever? Te esquecerás de mim para sempre? How long will you hide your face from me?" Até quando esconderás de mim o teu rosto? Many Christians live that way. Muitos cristãos vivem dessa maneira. So why is this? Por que isso? Why do so many Christians live without a confidence that this author speaks of? Por que tantos cristãos vivem sem essa confiança que o autor está falando? Well, look again with me, please, at verse 22. Olha comigo de novo, por favor, para o verso 22. Versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Usually that confidence has to do with an unclear conscience. That lack of confidence has to do with an unclear conscience. Geralmente, essa falta de confiança está relacionada com uma consciência que não está limpa. Remember the psalmist says, "Who can ascend into the hill of the Lord?" Você lembra o que o salmista fala, lá no Salmo 24? Quem subirá ao monte do Senhor? Who can stand in his holy place? Quem há de permanecer no seu santo lugar? And the answer is he who has clean hands and a pure heart. E a resposta é aquele que é limpo de mãos e puro de coração. And who would dare say, "Yes, I have clean hands, I have a pure heart"? Quem que ousa dizer, eu tenho as mãos limpas, eu tenho um coração puro? So many times Christians live with a sense of guilt for their many past sins. Então, muitas vezes, os cristãos vivem com esse senso de culpa por causa dos pecados passados deles. Because of their sins, their conscience condemns them. Porque, por causa dos pecados deles, eles vivem com essa consciência que acusa eles. So when they seek to draw near to God, Então, quando eles procuram se aproximar de Deus, their conscience speaks to them. a consciência deles fala a eles, The enemy speaks to them. o inimigo fala a eles, He says, what are you doing here? fala para eles: o que você está fazendo aqui? How dare you draw near to God? Como que você ousa se aproximar de Deus? Don't you remember how sinful you've been this week? Você não se lembra como que você foi um pecador durante essa semana? Don't you understand how unworthy you are to enter in the presence of a holy Você não God? entende como você é indigno de entrar na presença de um Deus que é santo? How dare you try to draw near to the throne of God? Como que você ousa tentar se aproximar do trono de Deus? Because of this condemnation in their conscience, they're unable to draw near with confidence. Por causa dessa consciência que está suja, eles são incapazes de se aproximar de Deus. And then beyond that, there's just a general sense of impurity that we have as sinful people. E além disso, tem ainda esse senso
geral de impureza, nós não somos limpos, nós temos esse senso como povo de Deus. We innately understand, I think, as believers, our corruption, even in Adam. Nós entendemos essa corrupção inata, até mesmo em Adão. Nós entendemos isso como cristãos. I think this is what Isaiah expressed when he drew near into the presence of God. Eu acho que foi isso que Isaías expressou quando ele se aproximou da presença de Deus. He stood there in the throne room of God. Ele estava lá na sala do trono de Deus And he says, "Woe is me, for I am lost. e ele falou: ai de mim, estou perdido, For I am a man of unclean lips. porque eu sou um homem de lábios impuros And I dwell in the midst of a people of unclean e eu lips." habito no meio de um povo de lábios impuros. This is what Peter felt Foi isso que Pedro sentiu when he saw the glory of Christ quando ele viu a glória de Cristo manifest in a powerful miracle. se manifestando num milagre poderoso. And he fell on his face before Jesus. E ele ali se prostrou diante de He Jesus said, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou pecador. So we as believers understand our sinfulness. Então nós como crentes, nós entendemos a nossa pecaminosidade, o nosso pecado. Many believers then suffer with a lack of confidence to relate to God. Muitos crentes sofrem com a falta de confiança quando vão se relacionar com Deus. And that is why our author says that we need confidence. É por isso que o nosso autor aqui diz que nós precisamos dessa confiança. Without assurance, Sem essa convicção, essa certeza, without confidence, sem essa confiança, we will not grow spiritually. a gente não vai crescer espiritualmente. We will not progress in our relationship with the Lord. Nós não vamos progredir no nosso relacionamento com o Senhor. We will not enjoy intimacy with Him. A gente não vai desfrutar de intimidade com Ele. And that is why the solution that this author offers us is so beautiful. É por isso que a solução que o autor nos mostra é tão bela. Let me just ask you, my friend, Deixa eu perguntar para você, meu amigo, does anything that I've said here describe you? alguma coisa que eu acabei de dizer aqui descreve você? Do you live with a sense of hesitancy in approaching God? Você vive com esse senso de hesitação na hora de se aproximar de Deus? Do you find it hard to have your devotional time with confidence and joy? Você acha difícil você ter esse tempo de devoção a Deus com confiança, com alegria? Do you find it hard to pray to God and enjoy His presence? Você acha difícil orar ao Senhor e desfrutar da presença dele? Let's look at what the author has to say to us. Vamos olhar para o que o autor tem a nos dizer. There's a solution, and that solution is the gospel. Tem uma solução, e essa solução é o Evangelho. Here our author describes for us a new and living way that God has opened up. Aqui o autor descreve um novo e vivo caminho que foi aberto para nós. Let's read again verse 19 and 20. Vamos ler de novo, então, o versículo 19 e o versículo 20. Versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. So there is this new and living way. What is that talking about? Então tem esse novo e vivo caminho. Do que ele está falando? I come from the state of Oaxaca in southern Mexico. Eu venho do estado de Oaxaca, no sul do México. Oaxaca is a very mountainous state. Oaxaca é um estado cheio de montanhas. And it's full of thousands of villages. E é cheio, milhares de vilarejos. And many of these villages are very remote and very isolated. E muitos desses vilarejos são muito isolados, remotos ali, isolados. And in fact, some of these villages still don't have roads to get to them. De fato, alguns desses vilarejos ainda não têm uma estrada para chegar até eles. So in those cases, people have to walk for hours and sometimes days to arrive at their village. Nesses casos, as pessoas têm que andar por horas, às vezes andar por dias até chegar no vilarejo.
the access to those villages is very difficult. O acesso a esses vilarejos é muito But the difícil. Mexican government is working hard to open up access to those villages. Mas o governo mexicano está trabalhando duro para conseguir abrir acessos para esses vilarejos. So when this new road is commissioned, Então, quando essa nova estrada é ali colocada, feita, construction workers and architects, então construtores e arquitetos, they'll come eles vêm with their machines com as suas máquinas and they'll cut a road through those mountains. e eles cortam ali, abrem uma estrada através das montanhas. And suddenly access to that village is very easy. E de repente, o acesso àquele vilarejo agora é muito fácil, It's quick, é rápido, much safer. muito mais seguro. And that is what our author is telling us. E é isso que o nosso autor está nos dizendo. That Christ has opened up for us a new way, a new road to God. Que Cristo abriu para nós um vivo caminho He is- para Deus. The architect, he is the constructor of a new way to get to God. Ele é um arquiteto, ele é um construtor de um novo caminho a Deus. A new access to God and into his dwelling place. Um novo acesso para chegar ao lugar onde Deus habita. Notice that he calls it a new and living way. Repara que ele chama de um novo e vivo caminho. It's a new way because it's different from the old way. É um novo caminho porque é diferente do antigo caminho. The old way of the tabernacle or the old way of the temple. O velho caminho, o antigo caminho do tabernáculo, do templo. The old way was difficult. O caminho antigo era difícil, It was full of barriers and impediments. era cheio de barreiras, cheio de impeditivos ali. Drawing near to God was complicated. Se aproximar de Deus era complicado. Think for a moment of that old way. Pense por um momento nesse caminho antigo. The Bible tells us that around the entire tabernacle there was a great fence. A Bíblia nos diz que ao redor do tabernáculo tinha uma grande cerca. And that fence blocked the access of all non-Jewish people from the presence of God. E aqui essa cerca bloqueava todos aqueles que não eram judeus da presença de Deus. Inside of that fence there was an altar. Dentro ali daquela cerca tinha um altar. And that altar was there to represent E aquele altar estava ali para representar the truth that sinful people could not enter into the presence of a God. verdade de que um povo pecador não pode entrar na presença de Deus. After that was a bronze laver, a basin of water Logo depois disso tinha uma bacia de bronze that reminded the worshiper of his impurity, que lembrava o adorador da sua impureza, of his need to be cleansed. a sua necessidade de ser limpo, purificado. And after that there was a great veil. E depois disso tinha um grande véu. In the temple it was a massive door No caso do templo era uma porta enorme that blocked the access of everyone except for the priests from that building. que bloqueava o acesso de todo mundo a não ser dos sacerdotes. Passing through that door into the room, Passando por essa porta e chegando na outra sala, there was another great veil. tinha um outro grande véu. And that veil blocked the access from everyone Esse véu bloqueava o acesso para todo mundo, from the presence of God. o acesso à presença de Deus. Only the high priest Só o sumo sacerdote could enter into the presence in the throne room of God. podia entrar na presença e na sala do trono de Deus. And he could only do that once a year E ele podia fazer isso só uma vez por ano, after an elaborate set of rituals and sacrifices. depois de uma série de rituais e sacrifícios elaborados. And the whole point of this passage and of the book of Hebrews O ponto, então, dessa passagem do livro de Hebreus is that those barriers have been removed. é que essas barreiras foram removidas. There is a new and living way Existe- to access God. Existe um novo e vivo caminho para acessar a Deus. Again, let's read 19 and 20. Vamos ler versículo 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu
isto é, do seu corpo. So Christ has opened that way. How did he do that? Então, Cristo abriu esse caminho. Como que ele fez isso? Well, first, through his death, he removed all the barriers, all the impediments. Primeiro, através da sua morte, ele removeu todas as barreiras, todos os impedimentos ali, os impeditivos. Our author mentions Jesus' blood. O autor menciona o sangue de Jesus. Through Jesus' blood, God has removed the barrier of our sinfulness and our corruption. Através do sangue de Jesus, Deus removeu a barreira da nossa corrupção, do nosso pecado. We have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus. Nós temos confiança para entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. With his blood, Jesus opened up a new and living way by removing the barrier of our sinfulness that separated us from God. Com o seu sangue, ele removeu então a barreira que a nossa pecaminosidade era para que a gente tivesse acesso a Deus. That's the point of our text. Esse que é o ponto do nosso texto aqui. Look back with me at chapter 10, verses 14 through 18. Olha comigo de volta um pouquinho no capítulo 10, versículo 14 ao versículo 18. Okay? Ok. Please. Versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro, ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Notice what he says in verse 17. Olha, repara o que ele fala no versículo 17. I will remember their sins and their lawless deeds no more. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei I'm going to mais. forget about them. Eu vou me esquecer deles. I'm not going to bring them back up. Eu não vou trazê-los de volta. And then he adds verse 18. E aí ele acrescenta ali no versículo 18, For where there's forgiveness of these, onde há perdão dos pecados, there's no longer any offering for sin. não há mais necessidade de sacrifício por eles. That word forgiveness means a cancellation. Essa palavra perdão significa um cancelamento. The idea is that sin has been canceled, it has been removed. A ideia é que o pecado foi cancelado, removido. God promises to no longer take them into account in his dealings with us. Deus promete não levar mais em consideração esses pecados quando ele está se relacionando com a gente, lidando com a gente. Our guilt has been removed. He has forgiven us. Nossa culpa foi removida, ele nos deu perdão. That is so different from human forgiveness, isn't it? Isso é bem diferente do perdão humano, não é mesmo? If you are married, you know what this is like. Se você é casado, você sabe como é que são as coisas. The husband maybe sins against his wife, Talvez o marido peca contra a esposa, or the other way around. ou talvez do contrário. And he says, I am so sorry, dear, please forgive me. Ele fala: me perdoa, por favor, me perdoa, me desculpa. And she says, okay, I forgive you. E ela fala: tudo bem, eu te perdoo. Great, everything's taken care of. Ótimo, tudo certo, tudo certo. But what happens if the next day he commits the same error? Mas o que acontece se no dia seguinte ele comete o mesmo erro? And again he says, I'm sorry, please forgive E me. de novo ele fala: me desculpa, por favor, me perdoa. What often is it that we as Christians do? O que nós geralmente fazemos como cristãos? We dig up that old sin. We remind them of those old failures. A gente desenterra aqueles pecados antigos e lembra desse pecado. Suddenly put it back on the table. E a gente põe de volta ali na mesa. But God's forgiveness is full and final. Mas o perdão de Deus é completo e final. The Bible says, as far as the east is from the west, A Bíblia fala que é tão distante quanto o leste do oeste. an infinite distance, É uma distância infinita. He has removed our sins from us. Ele removeu os nossos pecados de nós mesmos.
And that's why he can go on in verse 19 to say this. É por isso que ele pode continuar então e dizer aí no versículo 19: Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, by the new and living way that he opened for us. através do novo e vivo caminho que ele abriu para The nós. barrier of our sinfulness and our corruption in Adam have been removed. A barreira da nossa corrupção, do nosso pecado em Adão foi removida. Not only has that barrier been removed, Não somente essa barreira foi removida. notice again what he says in verse 20. Repara de novo o que ele falou no versículo 20. He's opened up a new and living way Ele abriu um novo e vivo caminho, through the curtain that is through his flesh. que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. So all of those old barriers of the old way, of the tabernacle, Então, todas aquelas barreiras antigas ali do tabernáculo, they too have been removed. elas também foram The removidas. fence has been taken away. A cerca foi removida, The altar, o altar, the basin, a bacia, it's all been removed. tudo foi removido. The Gospel of Mark tells us O Evangelho de Marcos nos diz that when Jesus died on the cross, que quando Jesus morreu na cruz, that enormous veil in the temple um véu enorme ali no templo was torn in two from top to bottom, foi partido em dois de alto a baixo, illustrating the access that we have into the presence of God. ilustrando o acesso que nós temos à presença de Deus. But not only has a new and living way been opened through the death of Christ, Mas não somente um novo e vivo caminho foi aberto através de Cristo, by removing the barriers, ao remover as barreiras, there's more. tem mais. Look please at verse 21. Olha por favor no versículo 21. And since we have a great high priest over the house of God, Uma vez que temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. So we can also draw near, Então nós também podemos nos aproximar, because we have a high priest who is in the presence of God, porque nós temos um sumo sacerdote que está na presença de Deus, who has the right to be in the presence of God. que tem o direito de estar na presença de Deus. Several times in the book of Hebrews, Muitas vezes, várias vezes, no The livro author de tells Hebreus, us o autor nos diz, that when Jesus Christ died on the cross quando Jesus morreu na cruz and rose again, e ele ressuscitou, that he was raised up into heaven, e ele foi exaltado, subiu aos céus, and that when he went up into e heaven, quando ele foi lá para o céu, he sat down at the right hand of God ele in heaven. ele assentou-se à direita de Deus. So he's there now in heaven. What is he doing in heaven? Ele está lá agora no céu, e o que ele está fazendo lá? What is he doing? O que ele está fazendo? Look with me, please, at chapter 7, Olhe comigo, por favor, no capítulo 7, verses 23 through 25. versículos de 23 a 25. Hebreus 7, 23 a 25. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Those of us who draw near to God through him Aqueles de nós que se aproximam de Deus através dele, for us, there is a high priest who intercedes for us. para nós existe um sumo sacerdote que intercede por He nós. prays for us. Ele ora por nós. The author says he always lives for that. O autor diz que ele vive para sempre para fazer isso, Day in and day out, dia após dia, year after year. ano após ano. Jesus Christ, our high priest, is in the presence of God praying for us on our behalf. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, está na presença de Deus orando por nós. He lives to do this, we're told. Ele vive para fazer isso.
É isso Because que of a that, palavra diz. because of that, we have boldness to enter into the presence E é of por God. causa disso que nós temos ousadia de entrar na presença de Deus. So how can we apply this to our lives in a very practical way? Então, como é que a gente pode aplicar isso às nossas vidas de uma maneira bem prática? Return with me, please, to chapter 10. Volta comigo de novo para o capítulo 10. Notice in our passage that 2 times the author says, since we have. Repara que mais de uma vez o autor diz nessa passagem, uma vez que nós temos, In verse 19, olha no versículo 19. since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus. Portanto, irmãos, uma vez que temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Since, verse 21, since we have a great high priest. Versículo 21, uma vez que temos, ou temos, pois, né, um grande Since this is sacerdote. true, since this is true, Uma vez que isso é verdade, what should we do? o que nós devemos fazer? Verse 22. Olha o versículo 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé. So the first thing he says is that we should draw near with a true heart. Então, a primeira coisa que ele fala é que a gente deve se aproximar com um coração sincero. What is a true heart? O que um coração sincero significa? O que é isso? A true heart is an open heart. Um coração sincero It é um is an- coração aberto, It is an honest heart. é um coração honesto. It doesn't mean a perfect heart. Não significa um coração perfeito. It doesn't mean a sinless heart. Não é um coração sem pecado. It means a heart that's open and transparent about its own É um sinfulness. coração que é aberto e transparente sobre o seu próprio pecado. So we draw near to God with open, repentant hearts. Então a gente se aproxima de Deus com corações abertos que se arrependem. Rather than hiding our sins, Ao invés de esconder os nossos pecados, we openly confess them to Him. nós abertamente confessamos os pecados a We Deus. acknowledge the truth of who we are and of our sinfulness. Nós reconhecemos a verdade de quem nós somos e o nosso pecado. That means when we come near to God, O que significa que quando nós nos aproximamos de Deus, there are no hidden corners of our life. não tem uns cantos ali escondidos da nossa No vida. closed back rooms that we are keeping from His eyes. Não tem uns quartos ali no fundo que estão ali fechados, mantendo eles longe dos olhos de Deus. Our instinct is to hide those things. O nosso instinto é esconder essas coisas. But God asks us to come with them openly. Mas Deus fala para a gente se aproximar dele de uma maneira aberta. We come acknowledging them and repenting of them. Nós nos aproximamos de Deus de forma aberta, honesta e confessando e nos arrependendo desses pecados. Psalm 51 says that God desires truth in our inward parts. O Salmo 51 diz que Deus deseja a verdade nos nossos recônditos mais profundos, no nosso interior. But there's more. Mas tem mais. A true and open heart is important. Um coração verdadeiro, honesto, sincero é importante. But secondly, he says that we should draw near with full assurance Mas- of faith. Mas em segundo lugar, ele diz que nós devemos nos aproximar com plena convicção de fé. Jesus has done all that is necessary to open up this new way. Jesus fez tudo o que é necessário para abrir esse novo caminho. And there's nothing left for me to do Não tem nada que sobrou para eu fazer. but to understand and to believe that truth. A gente precisa entender e crer nessa verdade. We must understand and believe that our sins are forgiven. Nós precisamos entender e crer que os nossos pecados estão perdoados. Must understand and believe that all those barriers have been removed. Nós precisamos entender e crer que todas essas barreiras foram removidas. So when we draw near to God, Então, quando a gente se aproxima de Deus, what do we do when our hearts condemn us? o que a gente faz então quando o nosso coração nos condena? What do we do when the enemy says to us, O que a gente faz quando o inimigo diz pra gente: "What are you doing here? o que você está fazendo aqui?
You just asked forgiveness for this sin 10 times this week. Você já pediu 10 vezes perdão por esse pecado só essa semana. You've committed the same error over and over again. Você comete o mesmo erro toda vez, fica repetindo o mesmo erro. Your heart is unclean. O seu coração é impuro, sujo. Your mind is full of filth. A sua mente é toda cheia de sujeira. What do we do? O que nós fazemos, então? What we do is we can look at our heart, O que nós fazemos é nós olhamos para o nosso look at our coração, conscience, para a nossa consciência, and we can look at the enemy, e a gente pode olhar para o inimigo and we can say, e a gente pode dizer: you are right. você está certo. I am a sinner. Eu sou um pecador. I am unclean. Eu sou impuro. I am unworthy. Eu sou indigno. I have sinned. Eu pequei. But Jesus bore that sin. Mas Jesus assumiu esse pecado. All of the judgment Todo o julgamento and all of the righteous wrath of God e toda a ira justa de Deus was poured out on him foi derramada nele, on the cross. na cruz. Jesus experienced the separation Jesus experimentou a separação from his Father do Pai dele that I am feeling right now. que eu estou sentindo agora. He bore that separation. Ele And he carregou essa separação, and he took it recebeu a away. separação e tirou ela, e levou ela para It has fora. been removed. Ela foi removida. And now I can walk into the presence of God E agora eu posso entrar na presença de Deus with boldness and full assurance. com ousadia e plena convicção. That's why he says in verse 22 É por isso que ele fala ali no versículo 22 that we draw near que nós nos aproximamos with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, com os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência and our culpada bodies washed with pure water. e tendo os nossos corpos lavados com água pura. The cleansing of Christ is so complete A limpeza que Cristo faz é tão completa that we enter into the presence of que God nós entramos na presença de Deus with all the purity and all the holiness of Jesus Christ himself. com toda a pureza e toda a justiça do próprio Jesus. And we must, dear brothers and sisters, Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, accept and believe these things. aceitar e crer nessas coisas. We find it throughout scriptures. We find it throughout scripture. A gente acha essa verdade por toda a Escritura. 1 John 1 1 João 1, says, if we confess our sins, se confessarmos os nossos pecados, that's what a sincere heart does. é isso que um coração sincero If we faz. confess our sins, Se nós confessamos os nossos pecados, he is faithful and just Ele é fiel e justo to forgive us our sins. para perdoar os nossos pecados. What does it mean he's faithful and just to do that? O que significa que Ele é fiel e justo para fazer isso? It means that he cannot reject us. Significa que Ele não pode nos rejeitar. He cannot not forgive us. Ele não pode não nos perdoar. Because Jesus has already paid the price. Porque Jesus já pagou o preço. He says in that very passage, the blood of Jesus Fala nessa mesma passagem fala que o sangue de Jesus cleanses us from all sin. nos limpa de toda a impureza, todo o pecado. That's a present tense verb, É um verbo no tempo presente, which means the blood of Christ keeps on cleansing us O que- from all sin. o que significa que o sangue de Cristo continua nos lavando de todo o pecado. So he goes on in chapter 2 of 1 John Ele continua então no capítulo 2 de 1 João to say, my little children, I'm writing these things to you e fala: meus filhinhos, eu estou escrevendo isso para vocês, so that you may not sin. para que vocês não pequem. It's not God's desire that we sin. Não é o desejo de Deus que nós pequemos. We are not to sin. Não é para você pecar. But if anyone does sin, Mas, se porém alguém pecar, we have an advocate with the Father, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Christ, the righteous one. Jesus Cristo,
o justo. And he is the propitiation for our sins. Ele é a propiciação pelos word nossos pecados. Propitiation means a sacrifice that removes judgment. Propiciação significa um sacrifício que remove o julgamento, It removes wrath. remove a ira. I must believe that all of those things have been removed in Christ. Eu preciso crer que todas essas coisas foram removidas em Cristo. And then I must believe E eu preciso crer that there in the presence of God que lá, que na presença de Deus, is an advocate, e tem um advogado, um intercessor, a great high um priest grande sumo sacerdote, in the presence of God's throne. na presença do trono de Deus. And what does he do there? E o que ele está fazendo lá? The Bible says that he gives us access into the presence of God. He takes us into the presence of A God. Bíblia diz que ele nos dá acesso à presença de Deus, ele nos leva à presença de So Deus. often when I approach the throne of grace, Então, frequentemente, quando eu me aproximo do trono da graça, my sinful heart is unbelieving. o meu coração pecaminoso é um coração descrente. Although I know and believe all of these things, Apesar de eu conhecer, saber e crer em todas essas coisas, my heart is timid. o meu coração é tímido. But Jesus takes me by the hand Mas Jesus me toma pela mão and he leads me to the throne of his Father. e ele me leva para o trono do Pai And dele. and he presents me to his Father E ele me apresenta para o Pai dele as one of his brothers, como um dos seus irmãos, as one who has been forgiven through his sacrifice. como um que foi perdoado por causa do sacrifício dele. We have a new and living way. Nós temos um novo e vivo caminho. 1 Peter says that Jesus died that he might bring us to God. 1 Pedro diz que Jesus morreu para nos levar a Deus. Dear friends, we don't need to fear our corruption in Adam. Queridos amigos, a gente não precisa temer a nossa corrupção em Adão. We don't need to live with unclear, impure A consciences. gente não precisa viver com consciências sujas e Full impuras. provision has been made. Uma provisão completa foi feita. We flee to Christ. Nós fugimos para Cristo. We fully and completely acknowledge and confess our sins. Nós reconhecemos completamente nossos pecados e confessamos eles. And with boldness, Com ousadia, we enter into his presence. nós entramos na presença dele. And I picture it sometimes like this. Às vezes eu imagino da seguinte forma. Maybe you've seen a picture, a drawing or of the tabernacle. Talvez você tenha visto uma figura e um desenho do tabernáculo. And I picture it like that fence is completely torn down. E eu fico imaginando aquela cerca ali completamente destruída. Like a mighty hand has come down and moved that altar, E vem uma mão gigante e poderosa e remove aquele moved altar, that basin, remove aquela bacia, torn those veils, arranca e despedaça aqueles véus, and I can look directly into the throne room of God. para que eu possa olhar direto ali para o trono de Deus. And I'm presented with Jesus, E eu sou ali apresentado com Jesus, who leads me directly into that presence. que me leva diretamente àquela presença. Dear friends, may we live in the joy Queridos amigos, nós vivemos então na alegria and the confidence. e na confiança. If you are here today Se você está aqui hoje and you haven't experienced that confidence, e você não experimentou essa confiança, if God is still a distant se Deus ainda é distante, and fearful being, um ser que você teme, if you're not sure of the state of your soul, se você não está seguro do estado da sua alma, if your sins have not yet been dealt with, se os seus pecados ainda não foram lidados, I would encourage you eu quero encorajar você to pull aside one of the men or ladies of this church para pedir para conversar com algum dos homens e das mulheres dessa igreja and ask them to help you understand the e gospel. peça para eles te ajudarem a entender o evangelho.
And if you are here as a believer E se você está aqui como um crente, and you haven't been living in the joy and confidence of the gospel, mas não tem vivido na alegria, na confiança do Evangelho, take that gospel pegue esse Evangelho and preach it to yourself every single e day. pregue para você mesmo cada dia. Every time you sin, Cada vez que você pecar, every time you have a need, toda vez que você tiver uma necessidade, every time you need to approach God, toda vez que você tiver que se aproximar de Deus, you need the gospel. você precisa do Evangelho. Let's pray. Vamos orar. Father, Pai, thank you for these great truths. obrigado por essas grandes verdades. Thank you for the clarity of your word. A gente agradece pela clareza da tua palavra. Would you give us, your people, O Senhor daria a nós, o teu povo, faith and confidence and boldness fé, confiança e ousadia to receive the truth of your gospel? para receber a verdade do teu Evangelho. Lord, give us humble and broken hearts for our sinfulness. Senhor, nos dê corações humildes e quebrantados por causa do nosso pecado Give us boldness and confidence to ask forgiveness for those sins. e nos dê ousadia e confiança para pedirmos perdão por essas coisas And to live every day under your smile. e para que a gente possa viver todos os dias sob o teu sorriso. In the name of Jesus, your Son, we pray. No Amen. nome de Jesus, o teu filho, nós oramos. Amém.